Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo e pela atenção de todos. Eu me chamo Alexandre Brubacher, sou o diretor comercial da Clasmate Integra e é um grande prazer poder estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Hoje nós vamos ver como que a plataforma Clasmate resolve os problemas de saneamento e governança de cadastros na prática. Nesta apresentação, eu vou demonstrar, abrindo a plataforma Clasmate, todas as funcionalidades que transformam o dia a dia de todos os envolvidos na área de compras de uma maneira muito especial. Desde o momento da solicitação, da pesquisa de um item, até a integração com o ERP. Vamos começar então entendendo um pouco mais sobre a Integra. A Integra é uma empresa SA de capital fechado com mais de 20 anos de experiência no mercado de saneamento e governança de cadastros. Atualmente, ela atende 32 países e conta com mais de 30 mil usuários que acessam ela todos os dias para fazer pesquisa de itens, solicitação de itens novos, alteração, expansão e muito mais. Nós já implantamos mais de 250 projetos de grande complexidade, muitos deles dentro e fora do Brasil. A nossa base de dados conta com mais de 6 milhões de itens armazenados, que proporciona uma grande experiência nos nossos novos projetos. E já quebramos a marca de 36 milhões de itens saneados. Esta tela é uma tela muito importante porque nela constam alguns dos nossos clientes. São clientes nos mais diversos segmentos e que são referência nos seus ramos de atuação. Essa tela demonstra o nível de flexibilidade que a Integra possui para atender às mais diversas realidades. O nosso time de implantação, de TI, de governança, nosso time de serviço e a plataforma Clasmate se adaptam às mais diversas realidades. Desta forma, o nosso cliente recebe aquilo que ele realmente está buscando, conseguindo ter o resultado que ele busca. E por isso que a Integra hoje possui muitos, mas muitos cases de sucesso e clientes que nos indicam. Muitas empresas nos procuram com o objetivo de a gente realizar o saneamento da sua base de cadastros. E a gente sempre deixa claro, e a nossa responsabilidade é informar, que toda vez que eu sanear os meus cadastros, eu estou trabalhando, atuando apenas no sintoma do problema e não na causa. Trabalhar o sintoma do problema não é resolver o problema em definitivo. E o saneamento muitas vezes é exigido na implantação do SAP, na mudança de versão, ou então implantação de uma plataforma de comércio eletrônico, né, de compras. E esse processo de saneamento, ele deve ser feito com muito critério, somente naqueles itens que realmente são importantes, relevantes para a sua área de negócio. Desta forma, você consegue aproveitar os recursos para poder sim trabalhar a causa do problema. E a causa do problema é não possuir um processo de governança de novos cadastros bem estruturado. E a Integra, ela consegue sim atuar desde o saneamento de cadastros até o processo de governança de novos cadastros através da nossa central ou da central de cadastros do próprio cliente. E tudo isso a gente faz por meio da plataforma Clasmate, que é o que proporciona a agilidade, a automatização e inteligência que se precisa para realizar esse processo de uma forma rápida e com qualidade. Pessoal, aqui nesta tela nós estamos apresentando os principais problemas enfrentados pelas empresas no dia a dia. São problemas que vão desde a descrição do item incorreta até a demora no tempo de cadastro. E o interessante é que um problema gera o outro. Se eu tenho a minha descrição incorreta, por falta de PDM ou por falta de um processo de governança, a classificação fiscal de NCM, NBS ou Lei 116, ela se torna quase que impossível de ser realizada de maneira assertiva, porque o NCM é baseado na tabela TIP, a tabela TIP é baseada em característica e a característica ela vem do item. Se a característica do item ela está cadastrada indevidamente, eu logo não vou conseguir ter assertividade na classificação do NCM. A descrição incorreta, ela gera também uma grande possibilidade de duplicidades. A duplicidade ela ocorre porque muitas vezes
o solicitante não consegue encontrar o item que foi cadastrado e daí ele pede para cadastrar um novo item. Além disso, a duplicidade gera um nível de inventário elevado, que por sua vez dificulta a localização de novos fornecedores, fabricantes e etc. Então, todos esses problemas que estão sendo apresentados aqui na tela, eles estão interligados. A descrição errada gera aquisições de produtos errados. E o problema não é nem comprar o produto e receber o produto. O problema é que tem produtos que levam muito tempo para chegar. E enquanto isso eu tenho uma planta parada, eu tenho uma máquina que está inoperante, eu tenho todo um problema no meu processo interno em função de ter descrições incorretas. E um outro grande problema que assombra as empresas é indicadores. A falta de indicadores no processo de compras. Ter indicadores incorretos acaba prejudicando a projeção, a organização e o planejamento que a área de compras precisa. Então, todos esses pontos, eles se relacionam e eles são facilmente resolvidos através do Clasmate. E eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue resolver cada um desses pontos. Então, pessoal, aqui nessa tela eu vou apresentar de maneira bem resumida, para a gente aproveitar o nosso tempo, os 4 pilares que a Integra trabalha em cada um dos seus clientes. Quando um cliente nos procura, um dos primeiros passos é a gente realizar um diagnóstico personalizado para entender quais são as expectativas, o que o cliente busca, quais são os objetivos dele em relação ao saneamento, à governança e à própria plataforma Clasmate. Esse diagnóstico a gente realiza de maneira gratuita, tá? Sem nenhum tipo de custo, para que a gente consiga entender quais são os argumentos importantes para a defesa do projeto. Depois disso, nós realizamos todo o processo de saneamento. A Integra não realiza saneamento em Excel e o nosso time é um time altamente especializado, multidisciplinar, com vários tipos de times, né? Time fiscal, time contábil, o time de engenharia, o time de sobressalente, enfim, são pessoas com conhecimentos distintos para poder atuar de fato com qualidade na base de dados. O saneamento é realizado em conformidade com aquilo que o cliente busca, podendo ser feito, né, a higienização, padronização, o enriquecimento, enquadramento no PDM correto, classificação fiscal de NCM, NBS, Lei 116, SEST. A gente realiza também processo de traduções para múltiplos idiomas e a codificação de UNSPSC. Tá? Então, todos esses pontos a gente consegue atribuir ao serviço de saneamento. Sendo feito isso, em paralelo, em muitas empresas, a gente atua na implantação da plataforma Clasmate. A plataforma Clasmate é 100% em nuvem, não depende da infraestrutura do cliente, e a gente consegue implantar ela através de um gerente de projetos, nosso time de serviço e o nosso time de TI. Esse processo de implantação é levando em consideração as características do nosso cliente, ou seja, o Clasmate vai se adaptar à rotina do cliente, trazendo maiores ganhos. E tudo isso é integrado com o SAP. E depois, no final desse processo, nós vamos definir como que vai ser a governança para novos cadastros, podendo ser realizada pelo nosso cliente, ou seja, através de uma central de cadastros do nosso cliente, ou através da terceirização. A Integra pode assumir essa responsabilidade operacional e o cliente se concentra em assuntos mais estratégicos. Então, resumidamente, são esses os 4 pilares que a Integra atua: diagnóstico, saneamento, plataforma e governança. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Clasmate. Essa é a interface inicial da plataforma, é uma interface que ela se adapta ao perfil de permissionamento de cada usuário. Aqui nessa tela, nós conseguimos entender facilmente que são blocos e cada bloco é responsável por uma determinada área dentro do Clasmate. Nós temos a área de pesquisa, né, com várias modalidades de pesquisa, a área de solicitação de novos itens, onde eu consigo, além de solicitar, acompanhar as solicitações, os indicadores, os SLAs, e fazer uma série de ações em massa que agilizam muito o processo de solicitação de novos itens, inclusive as priorizações. Além disso, eu tenho uma área de ajudas e favoritos, né, que facilita a vida do usuário lá na ponta, e toda a parte de taxonomia, que são os termos, nomes, expressões e características técnicas que eu vou empregar ao longo de
todo o meu processo de governança. Sem falar a área de configurações. O Clasmate é uma plataforma extremamente flexível, 100% em nuvem, que é facilmente adaptada à realidade de cada empresa e segmento. E uma das partes mais importantes que existe dentro do Clasmate é a estrutura de criação e governança de PDMs. Né? Através dos PDMs, a gente consegue definir atributos de forma inteligente e otimizada para o meu processo diário. Um outro ponto muito importante é com relação a workflows. Os workflows de aprovação são muito importantes porque é através deles que a gente consegue criar um ambiente colaborativo entre todas as áreas da empresa. O Clasmate ele tem uma grande vantagem que não existe nenhum tipo de limitação para os workflows. Eu não tenho limite, né, de criação de novos, eu posso ter dezenas, centenas de workflows sem problema nenhum. Esses fluxos de trabalho, como muitos chamam, eles podem ser configurados por planta, por tipo de item ou por atividade. Aqui, nesse ambiente de demonstração, nós criamos alguns para facilitar a explicação. Nós temos aqui um fluxo para criação de itens novos, saneamento, alteração de item, expansão e assim por diante. Eu vou editar o fluxo de itens novos para demonstrar aqui para vocês o quanto é simples e rápido criar ou alterar algum tipo de fluxo. Essa interface aqui é a interface para criação de fluxo. Eu consigo aqui criar ou editar qualquer tipo de fluxo de colaboração dentro do Clasmate. Essa área eu vou cadastrar as etapas, tá? Então eu posso excluir ou adicionar novas etapas de acordo com a minha necessidade, o meu tipo de negócio, o meu segmento. Em cada etapa eu vou definir quem que vai ser o responsável por atuar nessa etapa e quais as áreas do Clasmate que nessa etapa o usuário vai ter acesso. O Clasmate, ele conta com um sistema muito avançado de gestão e criação de PDMs. Se eu entro aqui na área de padrão descritivo, eu consigo consultar todos os padrões que tem cadastrados dentro do Clasmate no status de aprovados, revisão, aprovação técnica ou por algum motivo bloqueado. Eu consigo também pesquisar de uma maneira muito rápida quais são os itens, né, e padrões que estão vinculados ao termo fusível, rolamento ou qualquer outra necessidade que eu tenha. Se eu der o exemplo aqui do PDM de rolamento, vocês podem ver que ele tem um ID, ele tem todas as informações que consta dentro desse PDM, eu consigo verificar os itens vinculados ao PDM de rolamento, que nesse momento ele está como aprovado. Quando eu entro dentro do PDM, eu tenho acesso a todas as informações gerais, inclusive com as informações de uso e aplicação, classificação de grupo, subgrupo e o NSPSC, e os atributos que compõem esse PDM, com toda a explicação sobre cada atributo, que é uma informação muito importante que ajuda o usuário no momento da solicitação. Essa informação que está aqui, ela aparece no momento da solicitação para ajudar o solicitante a executar essa etapa do processo. Entrando na edição do PDM, eu consigo ter acesso às informações de configuração. Aonde que as referências vão aparecer, se na descrição completa, média ou resumida. O Clasmate conta com até 5 tipos diferentes de descrição, mas normalmente são 2. Os nomes referentes a esse PDM, os dados técnicos que compõem, podendo sim adicionar novos dados técnicos sem problema nenhum. E é interessante que no Clasmate a gente sempre busca, na área de taxonomia, qual é o termo que se quer acrescentar, para evitar qualquer tipo de erro de digitação ou informação errada. Quando eu adiciono um novo atributo, o Clasmate identifica que esse atributo foi adicionado a esse PDM e encontra todos os itens vinculados que precisam ser acrescentados da informação cor e gera automaticamente uma esteira de produção para que esse atributo seja preenchido. É evidente que eu posso atualizar essas informações em massa, eu posso gerar um arquivo de exportação ou criar um arquivo de modelo, para que essa informação ela seja preenchida de uma maneira mais rápida, mais objetiva. Todas as informações do Clasmate, elas conseguem ser facilmente parametrizadas, inclusive com conversão de medida, né, daqueles atributos que têm unidade de medida,
e a descrição. A descrição ela é feita de uma forma automática e inteligente. Vocês podem ver que aqui nessa plataforma de demonstração eu tenho 3 descrições: a completa, a média e a resumida. Cada descrição ela é composta por uma série de informações que respeitam o limite de caracteres do SAP. Então eu consigo, através dessa tela, criar as regras de abreviação e informação que vão compor a minha descrição. Então, pessoal, uma das novidades do Clasmate em 2020 foi a disponibilização do novo módulo de pesquisa Smart Search. É um módulo de pesquisa com uma interface totalmente diferenciada, principalmente focada no usuário final, aquele usuário que é menos técnico. É uma pesquisa que a interface dela foi baseada nos sites que existem hoje de e-commerce. É uma pesquisa que ela pode ser configurada através de vários parâmetros e eu simplesmente digito o que eu quero e o Clasmate ele busca automaticamente. Essa pesquisa ela conta com as mídias anexadas em cada item na minha base de dados. E aqui eu consigo ter várias formas de visualização dos itens que eu estou buscando. Além de a pesquisa ser muito simples, eu consigo mudar o formato de visualização e ter acesso às mídias de cada item. Sem falar que todos os atributos do meu PDM, eles estão aqui presentes. E através de links eu consigo acessar o item dentro do Clasmate e do SAP. Aqui ao lado esquerdo, eu tenho todo o padrão descritivo do item quebrado por atributo técnico para facilitar o filtro. Então vamos imaginar que eu queira pesquisar um item no Clasmate. Como eu faço? Eu tenho o primeiro formato de pesquisa, que é um formato de pesquisa padrão. É a pesquisa de itens por atributo técnico. Aqui eu vou ter uma infinidade de formas de pesquisar o item, desde pesquisar o item por unidade de medida, pelo ID dele no Clasmate, pelo próprio padrão descritivo, pela origem do item, se é um item sobressalente ou não. Eu tenho formatos aqui de pesquisa pelo NCM, lista de códigos, entre muitos outros. Então, a flexibilidade na pesquisa é um grande diferencial do Clasmate. Eu vou colocar aqui nome válido e vou fazer um teste com o termo burrinho. Quando eu digito o termo burrinho, o Clasmate automaticamente já identifica que é um termo proibido e ele orienta o usuário com o termo correto. Nesse caso, ele está me dizendo que burrinho é um termo proibido e eu devo utilizar cilindro de freio na região sudeste ou motor de arranque ou motor de partida na região sul. Então, se eu utilizar esse termo, eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando. Um outro exemplo que eu posso mostrar aqui é o exemplo de cano. Ele orienta a pesquisar por tubo. Eu posso dar o exemplo também de AA, que não é um termo proibido, é um termo equivalente. Eu posso pesquisar por pilha pequena. Então tem inúmeros termos de engenharia que o Clasmate identifica e mostra orientações para o usuário lá na ponta. Isso faz com que eu consiga encontrar aquilo que eu esteja procurando. Um outro ponto importante aqui, a empim, macaxeira. Se eu pesquisar macaxeira, o Clasmate ele vai me dizer que eu posso pesquisar por aipim ou mandioca. Se eu tiver o item cadastrado, ele vai aparecer. Então, são essas as funcionalidades que fazem com que a pesquisa se torne mais intuitiva. E o mais interessante de tudo isso é que o Clasmate ele já vem com inúmeros termos proibidos e equivalentes já cadastrados, mas eu posso vir aqui e eu mesmo cadastrar. Então, por exemplo, o termo burrinho, ele está cadastrado aqui. O termo que eu digitar, ele vai sugerir essas informações aqui. E eu posso cadastrar um de forma muito fácil, né, sem abrir chamado, sem acessar desenvolvimento, sem precisar esperar. Tendo o usuário correto, com permissionamento adequado, eu consigo fazer isso sem nenhum tipo de burocracia. Um outro ponto muito importante é que quando eu vou pesquisar um item no Clasmate, eu posso pesquisar simplesmente o nome do item, ele me apresenta os tipos, ou eu posso simplesmente ir direto para o tipo do item.
nesse caso um fusível NH. Quando eu seleciono o fusível, ele está fazendo uma varredura na base de dados do SAP e me apresenta o resultado. Para esse tipo de fusível, eu tenho 72 resultados. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar o resultado e eu tenho aqui identificação, né, sinaleiras que me ajudam no dia a dia para ver se é um item sobressalente, ou se é um item obsoleto, ou se é um item inativo, enfim. E eu posso filtrar a minha busca, eu posso refinar o meu resultado. Vocês podem ver que eu estou pesquisando por nome válido. Eu posso vir aqui e escolher um segundo atributo, não necessariamente sendo nome. Pode ser que os dados técnicos, ou seja, eu quero filtrar pelo padrão descritivo desses itens aqui, pelos atributos que constam no padrão descritivo. Se eu não sei o valor, se eu não sei qual é o atributo, eu clico em pesquisar, o Clasmate vai lá no PDM, quebra o PDM em atributo técnico e me exibe o resultado na tela. Tá aqui, ó. Eu posso filtrar por todos esses atributos, ou seja, todas essas informações aqui estão dentro desses PDMs. Vamos colocar aqui, por exemplo, ação ultra rápido. De 72 já passou para 33. Então, dessa forma, eu vou refinando a minha pesquisa até encontrar o item que eu estou procurando. Como eu faço para solicitar novos itens no Clasmate? Fiz a pesquisa e o item não existe. Ele não está cadastrado na minha base de dados. Como eu faço para pesquisar, para solicitar um item novo? É muito simples. O Clasmate ele oferece dois formatos de solicitação de item. Eu posso pesquisar o item por descrição livre ou então através de PDM. Pela descrição livre é muito simples. Eu venho aqui, eu digo qual é o item que eu quero solicitar, o Clasmate me aponta, ele me exibe na tela quais são os padrões que eu tenho para esse item. Se por algum motivo esses padrões não me atendem, eu vou escolher a funcionalidade de solicitar um item novo sem padrão para minha central. Então eu digo que eu não encontrei o padrão, por exemplo, e aqui eu vou colocar o que eu quero. Estou pedindo aqui um rolamento. Tá? Aqui eu vou descrever as informações que eu tenho a respeito desse item que eu quero. Então, por exemplo, rolamento, referência 6202. Exemplo, estou num exemplo qualquer aqui. Eu clico em continuar, o Clasmate, o que ele faz? Ele me abre uma tela que essa tela é configurada de acordo com cada empresa. Então aqui eu vou escolher o tipo do item, lembrando que o tipo, as opções que aparecem aqui vêm diretamente do SAP via integração. Então os mesmos tipos de itens que tem dentro do SAP de vocês vai aparecer aqui. Eu tenho a unidade de medida, que da mesma forma vem do SAP, a origem, tá? E se eu tentar remeter a minha solicitação dessa forma, nesse caso aqui, o Clasmate ele vai pedir para eu informar a planta. Por quê? Porque nessa plataforma que eu estou mostrando para vocês, nesse ambiente de demonstração, eu não tenho a associação da planta com o usuário. E muitos clientes da Integra, eles já possuem essa funcionalidade atrelada ao perfil do usuário. O Clasmate ele identifica a qual planta esse usuário faz parte e ele automaticamente já preenche esse campo. São essas funcionalidades e automatizações que tornam o dia mais simples e rápido. Se eu clico em remeter, aparece uma tela, que tem muitos campos aqui que não são obrigatórios, que eu posso adicionar aqui uma referência, 6202, posso colocar ali o rolamento, aliás, o fabricante, o fornecedor, contato do representante, tudo para facilitar o trabalho da central. Tá? Então, preencho as informações e clico em continuar. Automaticamente, a minha solicitação ela vai entrar para uma fila e nessa fila ela vai ser trabalhada. Como vocês podem ver, essa plataforma é teste, né? Então eu tenho vários tipos de solicitação aqui como exemplo. Aqui eu consigo ver toda a produção e catalogação de itens da minha central de cadastros. Uma outra forma de solicitar item é através do padrão descritivo. Eu venho em solicitar item, eu digito o item que eu quero solicitar, eu escolho desta vez o padrão que eu vou utilizar, o Clasmate me exibe quais são os itens que estão vinculados a esse padrão que eu escolhi, porque pode ser que eu
utilize algum desses itens, eu já posso consultar o código dele aqui, ou ver mídias, ou o próprio item, tá? Tem vários atalhos na tela do Clasmate. Se eu escolher algum desses itens como base, o Clasmate ele já me mostra o formulário de solicitação todo preenchido. E eu vou ali e altero apenas aquilo que faz sentido para mim, tá? Sendo assim, eu posso seguir com a minha solicitação, ó, e ele está dizendo, ó, já existe pelo menos um item igual a este. Ou seja, como eu estou solicitando um item que já existe, ele não deixa eu prosseguir. Então, o que vai acontecer? A minha solicitação ela vai travar, ela não vai prosseguir. O Clasmate ele vai me mostrar qual é o item que eu tenho, tá? Que eu posso utilizar no lugar. Nesse caso está aqui, ó, é esse item. Então, essas regras que existem dentro do Clasmate é que fazem o processo se tornar cada dia mais automatizado e mais seguro para o nosso cliente. Uma outra maneira de pesquisar através de PDM, tá, é da seguinte forma. Digitei fusível, o Clasmate me apresentou os padrões, eu seleciono um padrão e vamos imaginar que não é nenhum desses daqui. Tá? Eu clico em continuar e o Clasmate me exibe o formulário para preenchimento da solicitação. Aqui eu consigo verificar todas as informações, tá, de cada atributo. Por exemplo, material, a norma, o tamanho, ou seja, eu vou marcando as opções e o Clasmate vai preenchendo para mim. Outro ponto importante, se caso tiver alguma informação que não esteja aqui na lista, eu posso digitar e depois a central de governança vai validar essa informação. Se essa informação ela for uma informação correta, ela se torna padrão desse atributo. Ou seja, a próxima vez que eu vir aqui, essa opção ela já vai estar listada como padrão. Então, tudo isso são coisas que ajudam, facilitam e tornam o meu processo cada dia melhor. Feito isso, eu clico em continuar e o Clasmate ele vai pedir para que eu preencha, né, os campos que eu defini que será solicitado o preenchimento no momento da solicitação. A plataforma Clasmate é uma plataforma que está tão à frente do seu tempo que, em parceria com o Laboratório de Inovação da SAP, nós desenvolvemos um recurso fantástico, onde o próprio usuário ele pega o seu smartphone, abre o aplicativo do Clasmate, fotografa o item em questão e essa fotografia ela vira uma consulta dentro da base de cadastros do SAP. Essa consulta ela facilita muito, por quê? Porque não envolve a necessidade de digitar nenhum tipo de texto. E o usuário ainda consegue consultar a disponibilidade desse material, solicitar transferência ou até mesmo pedir o cadastro de um material novo com base nesse. Esse recurso é mais uma inovação desenvolvida entre parceria Clasmate e SAP. Todos os recursos e funcionalidades que nós vimos até esse momento é 100% integrado ao SAP. O modelo de integração que a plataforma Clasmate possui é via SAP Cloud Platform, uma integração em nuvem 100% nativa que conta com toda a segurança necessária para a integração. O nível de esforço por parte do nosso cliente é mínimo, porque todo esse processo de integração já está contemplado na implantação do Clasmate no lado da Integra. E essa parceria que nós temos com a SAP faz toda a diferença e facilita muito esse modelo de integração. Então, pessoal, estamos chegando no nosso limite de tempo. Desde já eu quero agradecer imensamente a atenção de todos vocês. Eu sei que provavelmente ficaram muitas dúvidas e na plataforma SAP Now nós estamos com um time de consultores, de gerentes de conta para atender e esclarecer cada uma das dúvidas de vocês. Estamos totalmente à disposição para agendar uma reunião de alinhamento técnico e descobrir como que a Integra pode ajudar cada um de vocês no processo de saneamento e governança de cadastros. Gente, foi um grande prazer. Fica aqui meu muito obrigado e até a próxima.